Fala pessoal, estamos aqui em Brasília, no gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro. Acompanhamos aí um pouco da agenda do Bolsonaro hoje. Ele teve com os ruralistas, defendeu o que sempre defende, que é preciso criminalizar o MST, caracterizá-los como terroristas, que é o que eles são. Estamos também num dia histórico, onde o STF vai definir se o crime ou não compensa no Brasil, e se o Lula está acima da justiça. E o Eduardo vai dar uma palavrinha com a gente. Vocês querem Lula preso, né? Ô, seus fascistas, vocês têm ódio no coração? Por quê, cara? Prisão não conserta ninguém, cara. Tem que ficar livre. Claro que eu tô brincando, né? O STF tá, só de ter pautado, né, essa questão, não teve mudança. O que acontece? Há um tempo atrás, e não faz muito tempo isso, vou chutar aqui uns 2, 3 anos, o STF decidiu que a prisão ela começa a ser iniciada na segunda instância. O que é isso para você que não entende nada aí do mundo jurídico? Quando você comete um crime e você é processado criminalmente, você é primeiro julgado por um juiz de primeira instância, no caso do Lula, o Sérgio Moro. Visando ali que pode ocorrer um erro de um juiz, que pode ocorrer alguma ilegalidade, o que ocorre? No ordenamento jurídico cabe recurso, sempre cabe apelação. Isso sobe para a segunda instância, que no caso é o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde o Lula também foi condenado por unanimidade. Não só condenado, a pena dele de 9 anos passou para 12 anos. Isso é de um dos processos, tem mais processos vindo aí. E agora eles querem levar isso até o STF, de que maneira? Falando que, para a pessoa começar o cumprimento da prisão, que ela tenha direito a recorrer à chamada terceira instância, que são os tribunais superiores, basicamente o STJ ou o STF. Só que esse íntere aqui, do Moro, até tem investigação policial, o Ministério Público fazer a denúncia, o Moro pegar, ter toda a análise de provas, ouvir todas as testemunhas, periciar tudo, o juiz condenar, publicar, apelar, ir para a segunda instância, tudo de novo, e depois ir para a terceira instância, isso aqui vão anos, meus caros, mas vão anos. E quem tem dinheiro para pagar advogado bom, arrasta isso daí por muito tempo. Por muito tempo. É por isso que o Jair Bolsonaro estava até falando o seguinte: eu estou com medo de acabar com o foro privilegiado, chamado foro por prerrogativa de função. Ah, Bolsonaro, você está defendendo os políticos estão roubando, o STF não está condenando ninguém. Tá ok. O STF não está condenando ninguém, mas para pensar comigo. 3 instâncias. Hoje em dia, o que acontece? Se um deputado cometer um crime, se alguém com foro privilegiado cometer um crime, ele cai direto no STF. Se a gente acabar com o foro privilegiado, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer todo esse caminho, primeira instância, segunda instância, e vai demorar mais de uma década para o processo chegar lá no STF, que é onde ele se inicia hoje para o deputado. Então, se acabar com a prisão em segunda instância, não tem por que acabar com o foro por prerrogativo de função, com o foro privilegiado. Você só vai estar dando mais tempo para o safado do político percorrer a chamada prescrição. Porque depois de tantos anos, acaba-se. Não tem mais como você exigir punibilidade do deputado. Tem isso aí previsto, artigo 100 e pouco lá do Código Penal, 107 ou 109. Então, só para vocês verem o que está em jogo. E além disso, se o Lula for solto, não adianta dizer que a decisão só vale para o Lula não, tá? Porque isso daí, todos os outros políticos, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, todo mundo vai bater na porta do STF querendo os mesmos direitos, com base na isonomia. E a lei é para todos. Todos eles vão conseguir. Então, de fato, aí, Bruno, é mais do que um golpe na Lava Jato, é um golpe em todo mundo. Vai ter estuprador, traficante, latrocida, assassina, pedófilo, todo mundo aí saindo da prisão. Vai ser uma maravilha para esses vagabundos. Eu queria só fazer uma observação, o pessoal da mídia, Folha, o Globo e tal, quando ele disse que era contra a prisão do Lula, era brincadeira, que eu vi o Frota, ministro da Cultura... tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Vou recortar esse pedaço ali, ó, Eduardo prega que o Lula tem que ser solto. Bolsonaro prometendo eu acho engraçado quando o Bolsonaro faz uma brincadeira, é manchete de jornal. Quando ele fala uma coisa séria, que tem um apoio da população, por exemplo, considera o nome do Sérgio Moro Supremo Tribunal Federal. Você viu alguma manchete? Não. Manchete nenhuma. Não se fala sobre isso, a mídia sempre dá canto. Ele está falando aqui
que justamente o julgamento de hoje vai definir se vale a pena ou não ser corrupto no Brasil. Como ele bem explicou, quando o Bolsonaro diz que ele está preocupado com o fim do foro privilegiado, ele não está defendendo vagabundo. Ele não defende vagabundo nem lá embaixo, nem do colarinho branco. O problema é que, se você acaba com a prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado pode beneficiar os corruptos. Então, o fim do foro só pode ocorrer se vier junto com a manutenção da prisão após a segunda instância. Agora, por falar em privilégio para vagabundo, recebemos a informação agora que o Rio de Janeiro votou passagem gratuita para preso. Comenta aí para nós. O que acontece? Quando o preso sai da prisão, ele vai ter direito à gratuidade no transporte público. Eu estou estudando ainda esse projeto que foi aprovado lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que inclusive tem ideias mirabolantes, como o Estatuto do Desfaqueamento, que já foi aprovado por lá. Mas eu sei que lá também tem um projeto de lei que trata da gratuidade dos familiares do preso, para pegar o transporte público da casa deles e até o presídio para visitar o preso. O Rio de Janeiro quebrado, o pessoal está pensando, tá preso. Mas assim, gente, eu não sei nem o que dizer para vocês, eu não sei nem o que dizer para você que vota nesses caras. Deixa eu fazer questão aqui, uma publicação do Flávio Bolsonaro. Eu venho para você, que eu sei que a internet ela não pega só o pessoal de Minas, eu compartilho a minha página também, pega a gente do mundo inteiro. Eu vou ler alguns nomes aqui, vamos ver aqui. Alguns nomes dos deputados estaduais do Rio de Janeiro que votaram a favor do gratuidade para preso pegar transporte público. Vamos ver, ele botou aqui. Em verde, os deputados que aprovaram a crise fizeram transporte gratuito. Então vamos lá, em verde. Gilberto Palmares, se não é do PT, eu já sei que ele passou pelo PT. Flávio Serafini, Geraldo Moreira, Jânio Mendes, Conte Bittencourt, Carlos Osório, Carlos Mink, o Mink que já foi ministro do Meio Ambiente, né, do PT, se não estiver no PT deve estar aí no PSOL ou em algum puxadinho, né? Átila Nunes, André Ceciliano, Doutor Julianelli, Eliomar Coelho é do PSOL, Luiz Paulo, Nivaldo Molim, Paulo Ramos, que deve estar no PDT, Rafael Pisciani. Rafael Pisciani era para visitar o pai dele, né? Só que agora soltaram. E eu consegui gratuidade de repente no pai dele, mas o pai dele não pega transporte público não. Valdeci Carneiro, Zaqueu Teixeira, Zeidan. Bem, são alguns dos nomes aqui que eu vi rapidamente. Esse Flávio Serafini é também. Ó, o Flávio Bolsonaro votou contrário, né? Claro. Coerência de sempre. Deixa eu ver aqui. Pô, procurando o nome do Marcelo Freixo, cara. Cadê o Marcelo Freixo? Nem sim, nem não. Deve estar em... Será que ele faltou? Capaz. Não, o nome dele não tá aqui não. Faltou a votação então. Se safou de votar, vai fazer uma média depois com os presidiários lá. Se você tiver oportunidade, veja no YouTube aí o vídeo do Roberto Jefferson, lá Jovem Pan, falando. Ele dando depoimento, que ele ficou preso por conta do mensalão, né? Ele falando que na prisão, o cara que toca o rebu, tenta armar fuga, incentiva os companheiros a tocar rebelião, ele tem a proteção do pessoal. E os advogados do pessoal vão lá dar cobertura pro cara. E por outro lado, ele estava falando, não sei se era Universal, era Assembleia de Deus, né? Ele disse que o pessoal critica muito a Universal, mas que eles fazem um excelente trabalho nos presídios, que tem que ser reconhecido, e que, de um lado, tem a Universal incentivando o cidadão a aceitar Jesus Cristo e mudar de vida, e do outro lado tem o PSOL falando para o cidadão que ele está certíssimo e que a sociedade está errada em puni-lo. Complicado aí. Para vocês entenderem um pouquinho, não só o PSOL, mas outros partidos de linha marxista, né? Como é o caso do PCdoB, como é o caso do PT também, o que eles pensam? Eles pensam que numa sociedade capitalista, o cara que comete o crime, ele é marginalizado pela sociedade. Então o que acontece? Nós aqui confabulamos, não damos a ele o direito dele ter uma oportunidade, de ter um emprego, e assim ele acaba sendo marginalizado da sociedade. Ele vive à margem da sociedade. E quando ele se rebela, o que ele faz? Ele comete um crime. Crime pra gente, né? Para eles chamam de expropriação ou de qualquer outra coisa. Só que, na verdade, isso aí é o quê? É roubo, que às vezes é transformado em latrocínio, é sequestro. Então, eles veem nessa atitude criminosa uma atitude revolucionária contra o sistema capitalista. Se vocês assistiram o vídeo da Márcia Tiburi, o que a Márcia Tiburi falou?
Olha, eu vejo uma lógica no assalto. O cara é abduzido, é contaminado pela lógica capitalista, tem desejo de ter aquilo, aí ele vai e rouba você. Mata a tua mãe por causa do celular, mata você para pegar o carro. Então repare que nesse momento, ele não é mais autor de um crime. Ele é vítima da sociedade capitalista. E é por isso que eles merecem toda essa proteção. É por isso que essa deturpação de direitos humanos, cheio de marxista, eles pensam o quê? Que o merecedor da ação do Estado, o merecedor da proteção do Estado, é exatamente o criminoso. Porque ele está sofrendo com um aparato opressor estatal, que é a polícia. A polícia, na cabeça deles, é o quê? É o órgão opressor que serve à burguesia capitalista que faz as leis. Então a burguesia capitalista tem lá artigo 157, roubar, 159, sequestro, 121, homicídio. Para eles isso daí é tudo fruto da burguesia capitalista. Consegue ver a mente doentia que é desses caras? E aí o que acontece? Com o passar dos anos, lei após lei, o policial vai perdendo autoridade. O que acontecia antigamente? O cara matava um policial, um vagabundo matou um policial nos anos 70. Acabou, cara. A polícia pra cima dele, derrubava 9, pegava ele, pô, prendia. Era um negócio exemplar. Aí veio a Constituição de 88. O que acontece? Falaram que era ditadura, né? A Constituição de 88. Os constituintes, vindo ali, os chamados presos políticos, né? Fizeram um monte de garantias para que, se amanhã eles fossem presos, eles tivessem uma vida boa. Então não pode prisão perpétua, não pode trabalho forçado, tem que ficar preso no máximo 30 anos, a assessoria de advogados, de não sei o que, da família e tal, e tal, e tal. Aí em 1990, o ECA. 1995, a Lei de Menor Potencial Ofensivo, a 9.099. E continua a audiência de custódia. E tudo isso daí vai dando garantia para o preso. Que se for condenado, vai ter visita íntima, 8 saidões por ano, indulto de Natal, um monte de garantia, um monte de coisa, que ele vai pensar assim, pô, cara, calma aí. Se eu sou menor de idade e cometo um crime, tá de boa, não acontece nada. Se eu sou maior de idade, em 24 horas a audiência de custódia me libera. Eu respondo em liberdade. Se eu for para cadeia, a polícia me pegar depois da ordem do juiz para me mandar para cadeia, eu vou ter saidão. Eu posso fugir no saidão, posso fugir na progressão de regime, posso sair no indulto de Natal. Para que eu vou trabalhar? Se inclusive já tem gente até justificando o crime antes dele acontecer. Se eu vou roubar o teu carro, e o cara está falando lá que eu sou a vítima da sociedade e eu estou certo, e você, burguês, trabalhou para pegar o teu carro, está errado. Eu estou certo. Então ele se acha o dono da razão. Você acha que numa sociedade com esse tipo de mentalidade, você acha que a tendência dela é o quê? É aumentar o número de crimes ou é diminuir o número de crimes? É claro que é aumentar. E isso exatamente é um monopólio da virtude, né? Você vê que, por exemplo, quando a pessoa, né, um jovem, né, inocente, que comete crime, né, comete um estupro, um assalto, a esquerda simplesmente exclui o outro lado, né, que é um jovem que luta, que batalha, que estuda. Né, exemplo disso, por exemplo, tem até meu pai. Minha família, né, nasceu na cabana, né, em BH, por exemplo, uma família totalmente pobre e cresceram na vida, né, uma família que, digamos assim, se fosse olhar pela ótica da esquerda, seria, né, uma família que estava fadada, né, a ser traficante, estava uma criminoso. E a esquerda exclui totalmente isso. Então, assim, ela faz um monopólio da virtude, né? O que é bom para ela, e tudo que ela é contrário é ruim, né? Então eles nunca valorizam a pessoa que estuda, que trabalha, né? Que dá a volta por cima e fica exaltando as pessoas. Eles tratam o direito penal como se fosse um jogo de bilhar, uma sinuca. Quando você dá uma pancada na bola aqui, fisicamente ela vai para lá, vem para cá. Eles acham o seguinte, que o cara nasceu, não teve direito à escola, é negro, é favelado, então tudo bem se ele for ladrão. Tudo bem não. Do mesmo lugar onde sai o ladrão ou o traficante, sai gente trabalhadora. E muito mais gente trabalhadora. E eles, além disso, eles não têm isonomia. Por exemplo, o caso da Marielle, eles estão dando uma repercussão gigantesca. Querem botá-la como santa. E por que o pessoal não fala nada, por exemplo, do cinegrafista lá, que faleceu, o Santiago, com o rojão dos black blocs do PSOL? Porque tinha aquele boato lá, né? O Freixo deixou muito bem explicado. Estava oferecendo assessoria gratuita por debaixo dos panos para aqueles 2 black blocs lá, que mataram o cinegrafista. Então repare que para eles não tem essa de isonomia. Tudo vale em nome da causa. Eu esqueci o nome do... Eu vi no Brasil Paralelo o nome de um americano que ele passou por isso. Ele era comunista até os Panteras Negras matarem a melhor amiga dele. Quando os Panteras Negras mataram a melhor amiga dele, não interessava para o movimento comunista
investigar esse caso e culpar os Panteras Negras, que eles iam ganhar a animosidade dos Panteras Negras. Então o que acontece? Que eles fizeram? Abafaram o caso em nome da causa. Qual é a causa deles? É um mundo igual. Só que a igualdade, né? Todo mundo por baixo, cortando cana, é igualdade aqui na Coreia do Norte, é igualdade em Cuba, ou na Venezuela, mais recentemente, né? Exatamente. E essa política penal, justamente essa política de direitos humanos que visa só defender o bandido, aliás, não visa só defender o bandido, visa defender o bandido e atrapalhar a sua segurança, vigiar a sua segurança. Porque tudo que o policial faz é excesso. O policial grita com o bandido é tortura psicológica. O policial encosta no bandido é tortura. Os direitos humanos estão ali para atrapalhar o trabalho do policial e para facilitar a vida do bandido. Então fica um confronto desleal. Porque o bandido atira tranquilamente sabendo que vai ter a turminha do PSOL para defendê-lo e o policial tem medo, receio em puxar o gatilho porque sabe que precisa sustentar a sua família e sabe que pode perder o emprego, pode até responder se acontecer alguma coisa. Por isso que o Jair Bolsonaro defende tanto que o policial responda, mas não seja punido quando ele está com a farda da polícia militar, ou quando, no caso da intervenção no Rio, por exemplo, quando ele está com a farda do nosso exército brasileiro, porque quando ele veste aquela farda, irmão, ele não está ali fazendo dele, com a vida dele, ele está ali para nos defender, ele está ali para defender a sociedade. É ridículo que ele, arriscando a vida dele, tenha que tomar uma atitude drástica para se defender de um bandido armado e ainda responda por isso. Excelente ideia que seu pai defende. Meu cara, faz um favor pra mim, cara. Pega aí atrás aí, ó, aquele livro do lado do telefone ali, por favor. A gente falou de Márcia Tiburi, etc. Esse livro aqui é sensacional, tô terminando de ler ele. É o Bandidolatria e Democídios, dos promotores do Rio Grande do Sul, Diego Pesce e Leonardo Jardim. Eu queria pegar, deixa eu ver se eu acho rápido aqui, uma decisão da Justiça do Rio Grande do Sul que teve... Onde que eu vou achar? Até marquei aqui. E que quando foi para o Tribunal de Justiça, quando subiu para o Tribunal de Justiça, ainda teve moção de aplauso. Olha só, eu vou ler para você uma sentença judicial. Uma juíza que fez uma faculdade de 5 anos de Direito, teve que fazer matéria extracurricular, eletiva, etc., para se formar, passou na prova do AB, depois teve que ter 3 anos de prática jurídica, estudou para um concurso público dos mais difíceis do Brasil, foi aprovada e ela escreveu isso daqui que eu vou ler para você. Olha só. Entretanto, pela espécie de delito praticado, roubo de tênis, camiseta, relógio e boné, verifica-se evidente influência do sistema de desigualdades sociais vigente em nosso país, que ao mesmo tempo em que marginaliza a parcela da população, estimula o consumismo desenfreado para todos. Ela está falando aqui igual a Márcia Tiburi falou, a pessoa é contaminada pela lógica capitalista de consumo. Mesmo para aqueles alijados das relações de consumo, as pessoas mais humildes, pelo pouco poder aquisitivo. Isso estimula a disputa por bens da moda e acirra o confronto de classes sociais. Então está colocando a culpa aqui do confronto de classes sociais na moda, que alguns têm camisa da moda, outros não têm, e o pessoal que não tem a camisa da moda tem vontade de ter. Eu tenho vontade de ter uma Ferrari, tá, pessoal? Só para deixar claro aqui. Não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari, um Porsche ou uma Lamborghini. Gostaria muito de ter, não tenho. Será que se eu for abduzido pelo sistema capitalista e roubar um carro desses, será que ela também vai me perdoar? E ela continua aqui. Note-se que esse apelo consumista atinge notadamente os adolescentes, que é o caso dos autos. Pois mesmo o réu, embora penalmente imputável, tinha apenas 19 aninhos quando do fato, sendo ainda adolescente. Ela está dando uma amenizada aqui, uma suavizada, para dizer que, coitadinho, ele roubou, mas ele ainda era adolescente, 19 aninhos, coitado. Portanto, não se pode usar de maniqueísmo e imputar totalmente aos agentes, imputar ao bandido, a responsabilidade por essa conduta punível, para a qual toda a sociedade, eu, você, contribui. E justamente por isso, toda a sociedade é responsável, e não o indivíduo em particular. É que não é justo às vítimas, ela está falando que a vítima aqui é o assaltante, é o ladrão. Repara, não é justo as vítimas sofrerem as consequências, merecendo, sem dúvida, proteção penal. O cara que roubou uma camiseta, um boné e etc., ela está falando que ele é que é a vítima do sistema capitalista. Então repara que esse negócio ridículo que você deu risada aí, desse vídeo bizarro da Márcia Tiburi falando,
é aqui, ó, aqui na realidade, que está dentro do sistema judiciário. Esses caras, eles vão se enraizando. É por isso que a gente não entende como é que pode chegar e o pessoal votar a favor de vale transporte para preso. Porque isso aí entra nas universidades e vai se entranhando. É o que eles chamam de gramscismo. São seguidores do filósofo italiano Antônio Gramsci. O que Antônio Gramsci falava? Não tome quartéis, tome escolas. É o que eles fizeram. É por isso que eles têm tanto medo do escola sem partido. Tem escola sem partido lá, alguma cidade lá de Minas ou na Assembleia Legislativa? Pois é, na Assembleia Legislativa já foi proposto, mas está parado. Quem propôs foi o deputado Léo Portela, e tem algumas cidades, eu não sei se alguma já foi aprovada, já entrou em vigor, eu creio que não, senão a gente já teria feito a live em cima disso. Mas algumas cidades também já está sendo tratado do tema. É, porque lá em Alagoas teve uma ação de inconstitucionalidade, mas lá em Alagoas, o próprio Miguel Najib cantou lá para o deputado estadual que ia dar problema, porque ele colocou alguma coisa a mais ali que era de fato inconstitucional. E a esquerda aproveita para pegar essa bandeira daí, essa decisão do STF, e dizer que toda escola sem partido é inconstitucional. Não é nada. Foi um caso específico e isolado lá em Alagoas. No resto do Brasil, está sendo aprovado, está valendo. E eu digo mais, eu particularmente sou a favor de uma criminalização. Porque eu não posso entender que essas pessoas sejam professores. Eles são militantes, que ficam travestidos de professores para levar essa mentalidade às escolas. A gente tem, não é um ou dois não, é uma enxurrada de exemplos de professores que sabem o que estão fazendo e às vezes ele é até aprovado no concurso público para virar professor de uma escola municipal, estadual ou federal e já comemorando, olha, passei aqui na prova, vou começar a ensinar marxismo dentro das escolas, tal. Então esse pessoal, não adianta discutir com eles. Eles não vão discutir contigo. Eles vão continuar falando que vocês são fascistas, que vocês são nazistas, vai pegar você lá que tem a família humilde, vai falar que você é burguês, vai inventar o estardalhaço. A melhor definição de comunista, pessoal de esquerda, quem deu, na minha opinião, foi o Lobão. Discutir com esse pessoal de esquerda é igual jogar xadrez com um pombo. Ele vai pisotear, vai derrubar as peças todas do tabuleiro, vai cagar o tabuleiro todo e ainda vai sair de peito estufado achando que ganhou. Você vai dar alguma coisa E aí? é isso, né, Bruno? O que ele está falando a respeito da doutrinação é que, infelizmente, né, a universidade ela deixou de ser uma formação de estudantes para ser uma fábrica de ativistas. Hoje você vê, por exemplo, né, que a Tiburi da Vida, né, uma juíza, por exemplo, como essa, ela emite uma sentença dessa forma porque, infelizmente, né, a maioria dos alunos, né, que estão nas universidades privadas e federais, principalmente, a universidade, né, através, né, do gramscismo, né, se você lê os cadernos do Cárcere, por exemplo, você entende perfeitamente, né, como que é feita a doutrinação nas universidades. Né, o Bruno, né, estudante, né, eu também sou estudante também, universitário, e vejo que isso todos os dias. Né, infelizmente, né, se você defende, né, uma ideia do Bolsonaro, por exemplo, você sabe, né, uma pessoa como a Tiburi, por exemplo, ela é exaltada. Então você vê como que os conceitos, né, de certo, né, e errado, né, do radical, né, do que não deveria ser radical, né, defender, por exemplo, a família, defender o correto, né, que é o cidadão de bem, né, portar a sua arma, por exemplo, você percebe que os valores são totalmente trocados. Né, isso é, como posso dizer, uma consequência enorme, né, de uma doutrinação na universidade que, graças a Deus, o professor Olavo existiu para poder estar salvando essa geração. Porque o escola sem partido não pode ser chamado de inconstitucional, porque tudo que está escrito ali está na Constituição. Exatamente. Ora, é basicamente um cartaz Isso, explicando né, para os alunos os direitos que eles têm. E só uma coisa ali que o Eduardo falou do gramscismo, que eles vão fazendo realmente na surdina. Essa própria questão do Rio de Janeiro. Se o Flávio não vai lá e denuncia, dificilmente tem uma grande repressão na mídia. Não vai ter no Jornal Nacional, ó, pessoal, lá no Rio de Janeiro, agora o bandido vai ter passagem de graça. Graças a Deus a gente tem figuras, como a família Bolsonaro, que denuncia esse tipo de canalice, que eles vão tentando fazer na surdina, sem avisar o povo. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, eles mudaram o nome de um viaduto, o elevado chamava-se Elevado Castelo Branco, em homenagem ao grande ex-presidente Castelo Branco, e mudou de nome para Dona Helena Greco, que foi uma das fundadoras do PT mineiro, uma comunista. Se você perguntar a qualquer pessoa em Belo Horizonte, qual que é o nome daquele elevado? Castelo Branco. Eles não avisam, eles vão na surdina. Mas aí você começa a ouvir no GPS Dona Helena Greco, as próximas gerações
jamais vão saber que aquilo ali era levado caça branca. Vão fazendo sempre na surdina, por isso a importância do trabalho da família Bolsonaro, de estar sempre denunciando, de estar sempre nos informando. É uma coisa ridícula. E outro projeto que o Eduardo citou aqui, que a família do preso deveria ter ajuda para poder visitar o presídio. Olha, se você está com a sua mãe no hospital e você é um homem honesto, trabalhador, você não tem ajuda para visitar sua mãe no hospital. Se você separou da sua esposa, um cara humilde, precisa de ônibus para ir ver seus filhos, você não tem ajuda para ver seus filhos. Agora, se seu filho, seu pai, seu marido é um bandido, aí o Estado tem que te ajudar a ir lá ver a pessoa. Ridículo. É ridículo. E pessoal, o Bruno falou aqui da família Bolsonaro, denunciar isso. Poxa, vamos ter um pouquinho de consciência. É ano eleitoral. Pô, a gente pode estender o número de Bolsonaros pelo país. O que eles mais querem é o quê? É que você pense que a política é um mar de corrupção e que você fale o seguinte: ai, não vou meter em política não, que isso é coisa de corrupto. É tudo que os vagabundos querem para aprovar essas medidas esdrúxulas, como o transporte público de preso aí, gratuito aí quando sair da prisão, ou para os familiares deles, para continuar agindo sem ninguém para apurrinhar. Mas graças a Deus a gente tá aí para encher o saco deles. E vou pegar um gancho aqui no que o Nicolas falou, do gramscismo, para você entender mais uma vez. O que ocorreu? Quando, no início do século XX, começaram a ter as revoluções de viés de esquerda, o pessoal marxista. Então, em 1917 teve a Rússia lá com os bolcheviques, em 49 teve na China, em 59 em Cuba. E isso daí estava influenciando os jovens aqui no Brasil. Pô, não, vamos construir um mundo igual, um mundo onde o cara não vai precisar roubar porque ele vai ter o dinheiro dele, que vai ser igual ao seu dinheiro, não vai haver desigualdade social. Tá, e como é que a gente faz isso? É igual os caras fizeram lá na Rússia, na China e em Cuba, pegando em armas. Só que quando eles levaram um pau dos militares em 64, eles se reuniram e uma parte deles mudou de estratégia. Começou a seguir o Antônio Gramsci. Teve um filhotinho de Antônio Gramsci aqui no Brasil chamado Paulo Freire. Quando falarem para você Paulo Freire, meu caro, não bata palmas. Não bata palmas. E eu vou te explicar. O que o Paulo Freire fez? Ele escreveu um monte de livro, que é um saco de ler, é dificílimo de ler. É pedagogia do excluído, é pedagogia do oprimido, é pedagogia do não sei o quê. E nesses livros, ele tratava, dentre outros assuntos, que o aluno tem que ter senso crítico. Porque não existe mais saber, menos saber. Existem saberes diferentes. Então o professor, ele não sabe mais do que o aluno. Ele está em pé de igualdade com o aluno. Ou seja, já tirou a autoridade do professor. E ele via na escola, não escola e universidade, não um local para transmissão do conhecimento, mas sim um local para transformação da sociedade. É por isso que você vai ver a aula de história, o professor caga para a história, fala nada de história. Ele está ali falando o quê? Que o Bolsonaro é nazista, que o Bolsonaro, aquela figura até clássica lá do Bolsonaro com tacape e uma mulher negra morta, falando que defende a morte de negros. Tudo isso para quê? Para que os alunos saiam com um senso crítico de quê? De ser contra o Temer, contra a ALCA, contra o FMI, contra os Estados Unidos, contra seja lá quem for. A culpa, a responsabilidade é sempre dos outros, mas nunca dele próprio. E aí, os militantes estavam com o caminho asfaltado para entrar nas escolas e começar a ensinar esse tipo de coisa. Aí forma um aluno com esse pensamento marxista que nem sabe que foi doutrinado. Porque quando ele passou pela faculdade, o que era democracia para ele? É ser menchevique ou bolchevique. Nunca ouviu falar de Karl Popper, Adam Smith, Hayek, muito menos Olavo de Carvalho. E ele se forma assim. Ele só vai aprender o que é isso quando ele começar a pagar a conta dele. Aí ele vai cair na real, sair da casa do papai. Ou se ele tiver ali um pastor ou um padre, um sacerdote que fale diferentemente disso, dentro da família, alguém que fale diferente disso, que foi o meu caso, né? Senão eu cresceria no meu segundo grau, achando que o Lamarck era herói e que o Ustra era um bandido, mas graças a Deus meu pai em casa me ensinou o correto. E a outra saída disso é a internet. É por isso que eles querem quebrar as pernas da família, controlar as igrejas, criminalizar os pastores que falem contrário ao discurso marxista e controlar a internet. Se eles fizerem isso, um abraço, meu caro. Você vai estar daqui a pouco cortando cano igual lá em Cuba, sem precisar dar um tiro de fuzil para fazer essa revolução. Com certeza. Bom, pessoal, tranquilo? Já tomamos tempo suficiente, deputado. Eduardo, muito obrigado por participar aí. Um abraço a todo mundo que acompanhou. Para quem não conhece, pessoal, meus camaradas aqui, ó, Direita Minas LGBT. Aqui, ó, galera, é o urso da Coca-Cola. Vai gravando aí, hein? Sacanagem.
Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, Eduardo. Não, brincadeira, cara. Nicolas, ele só usa o alargador aqui, mas é gente fina. É que eu tenho inveja dele que eu não consigo, ó. Eu tenho o lóbulo aqui dessa orelha, mas dessa daqui eu não tenho. Aí. Então não dá, tá? Aí, ó. Eu queria muito ter esse charme aqui, esse brilho aqui. Eu gostaria de ressaltar que o pessoal fala que o Eduardo é homofóbico aqui, ó. Tá aqui fazendo vídeo com o Nicolas, tranquilão. Aqui atrás da camisa dele tá aqui um arco-íris. Mentira. Dá pra ver. Tá branco, tá branco. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.